Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio, um grande prazer para mim estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero comentar uns parágrafos da mensagem Chuva Temporã e Seródia, pregada no ano de 60, no dia 3 de março. Essa mensagem traz a profecia a respeito do derramamento da chuva, a grande chuva prometida por Oséias, que disse: ele a nós virá como chuva, chuva seródia. Essa chuva é uma chuva de ensinamento, de acordo com Joel capítulo 2, onde a Bíblia fala que Deus enviaria um ensinador de justiça e ele faria descer a chuva, a temporã e a seródia. Veja, no mesmo tempo. Uma para a semeadura e outra para a colheita. Todos nós sabemos que o Mombrana semeou para a semente eleita, Billy Graham semeou para os evangélicos e Oral Roberts semeou para os pentecostais. E nós estamos chegando aqui no tempo do fim à plena colheita. A verdadeira igreja, veja, irá ao arrebatamento e a semente semeada por Billy Graham e Oral Roberts estão indo para o Concílio Mundial de Igrejas, consequentemente marcados pela marca da besta, cegos, não podem encontrar a porta, se dirigindo para a grande tribulação. Então, nós temos uma importante escritura a respeito desse assunto em Isaías e no livro de Zacarias. As duas escrituras se completam e somente um profeta poderia captar isso, somente um profeta poderia trazer à luz dessa escritura a fim de abrir os nossos olhos para a mensagem que traria a fé para o arrebatamento. Joel falou da restauração da árvore noiva. E quando o Espírito de Deus lhe dava a instrução a respeito da restauração, o Espírito falou da chuva, a chuva de ensinamento, evidentemente que é o que a gente chama de a abertura da palavra. Quando o profeta pregou a mensagem, ele a pregou inspirado pelo Espírito Santo, guiado pela mente de Deus, veja, e ele colocou dentro das mensagens o plano da redenção. A mensagem do Mombrana não são sermões aleatórios que ele pregou aqui e ali sem saber o que ele estava fazendo. Ele era totalmente guiado pela mente de Deus, como um profeta inspirado pelo Espírito Santo. Esses homens falaram da parte de Deus e nenhuma escritura é de particular interpretação. Veja, assim como temos muito firme as palavras dos profetas, também temos muito firme a mensagem do Mombrana. Veja, ela é profética, então ela estava sendo projetada para os nossos dias. Veja, que é o tempo da restauração completa da árvore noiva. Veja, essa é a estação onde a igreja tem chegado à pedra de coroa, onde ela tem chegado à maturidade para poder entender a palavra. Por isso nós vamos encontrar uma lacuna de tempo entre Apocalipse 10, verso 7, até o Apocalipse 10, verso 8. Uma lacuna de exatamente 50 anos. Veja, quando o Espírito Santo, veja, e tornou o anjo a falar comigo, disse João: vai, toma o livro da mão do anjo e come-o. Veja, e o livro era doce na boca, ou seja, a palavra estava madura para que a igreja pudesse absorvê-la, a fim de obter a fé para o arrebatamento. Então, nessa mensagem, ele usa duas escrituras. A primeira delas está em Isaías capítulo 21, verso 11 e 12, e a outra em Zacarias, capítulo 14, versos 6 e 7. Então veja, primeiro Isaías 21. Peso de Duma, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve à noite? Então veja, um profeta, ele é colocado como guarda, como vigia para o povo de Deus. Veja, e dentro desse profeta, olhando através dos olhos do profeta, está o guarda de Israel, o Espírito Santo.
E ele arma uma torre de controle, veja, dentro desse profeta, para trazer o aviso, veja, para trazer a igreja ao despertamento. Porque a Bíblia fala, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse é Amós 3,7. E Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias. Elias está representando a igreja que estará viva para a hora do arrebatamento. Porque Elias representa os crentes que não morreram e foram arrebatados. Então, a verdadeira igreja desse tempo do fim, que está de pé, ela não passará pela grande tribulação para posteriormente ressuscitar e subir no arrebatamento. Não, o arrebatamento acontece agora, antes do período da grande tribulação. Veja, a exemplo de José, que quando ele foi revelar-se aos seus irmãos, ele mandou a sua esposa ao palácio com as crianças e depois ele ficou sozinho para revelar-se aos seus irmãos um tipo de Jesus Cristo, mandando a igreja para casa, ficando só para revelar-se aos judeus. Então veja, e disse o guarda, veja, o guarda de Israel, veja, vem amanhã e também à noite. Que coisa! Veja, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Então ele veja, ele falou que amanhã e a noite vinham juntas. Que coisa estranha. Mas, quando você lê Zacarias, capítulo 14, versos 6 e 7, você vai entender que momentos antes do amanhecer, veja, fica mais escuro. Então veja, e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, nem dia nem noite. Veja, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Aí ele separa a sentença e diz, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então, referindo-se a essa chuva seródia e temporã, nessa mensagem, essa chuva de ensinamento, ele fala da hora em que nós estamos vivendo, terremotos, vulcões, tempestades, pandemias, crise econômica, crise moral. Veja, a igreja toda está podre, a terra está gemendo, tudo está entrando em colapso. E nós estamos vivendo bem em meio às pragas de Apocalipse, de acordo com a profecia. Pestes, veja, plural, gripe espanhola, gripe suína, a AIDS que afetou uma certa classe da população, e agora a pandemia, o Covid-19, e a gente não sabe o que vem pela frente. O que a gente sabe é que logo teríamos que enfrentar uma crise violenta de alimento, veja, a fome sendo chamada através das pragas que estão acontecendo, da seca, das tempestades, do granizo e da escassez de insumos para a agricultura, faltando os materiais químicos por conta de um terrorismo político entre os países que produzem os insumos em relação àqueles que produzem um alimento. Então são coisas políticas e que estão acontecendo e que trarão uma grande pressão econômica. Então, ele diz no parágrafo 59, essa mensagem a seguir, ele diz assim, então vemos essas coisas espantosas acontecendo, terremotos, grandes ondas, o desfalecimento, a densa escuridão, o orgulho, a vanglória, amantes do prazer, isso é Timóteo, né? Veja, agora, isso é tudo para o mundo, e isso é o que o mundo está apontando, mas a igreja tem um outro sinal, a verdadeira igreja, o reino de Deus, o reino que não será abalado. Veja, esse é o único lugar seguro nesta hora para a semente real de Abraão. Não é num lugar isolado, dentro de uma floresta ou numa ilha paradisíaca, num paraíso fiscal, ou armazenar alimento, essas coisas assim. O lugar seguro é o reino dos céus. É ali onde está a semente real de Abraão, escondida, guardada, cercada por milhares de anjos, e ao redor dessa Assembleia Universal, dessa cidade piramidal, a Nova Jerusalém, um muro feito pelo sangue de Jesus Cristo. Veja, e os cidadãos que estão dentro desse reino estão guardados pelas leis que regem, veja, o universo, a palavra de Deus
É ali onde eu e você estamos, pelo novo nascimento e pelo batismo com o Espírito Santo. Que abençoado chamado! Veja, ele prometeu que haveria uma chuva tardia sobre a igreja espiritual. Nos últimos dias ele derramaria ambas as chuvas, temporã e serôdia, na mesma estação. Ele prometeu isso. Agora vamos observar o que as chuvas são. Então ele começa a explicar. Então, tivemos a semeadura, a mensagem do profeta, e veja, e temos aqui no tempo do fim, o que a gente chama de a abertura da palavra, que foi quando o Espírito Santo tornou a falar com a igreja para trazer o entendimento da palavra, o que nós temos hoje e o que está trazendo esse tremendo avivamento para dentro das nossas almas. Agora, quando nós descobrimos que ele, o profeta disse, haverá um dia que não será nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Que tipo de luz? A luz do mesmo sol que nasce no leste brilhará no oeste, no último dia, na última hora do dia. Veja, o sol deve brilhar por aqui, o filho voltará a brilhar por aqui. Veja, agora, nós tivemos um tempo, nós tivemos um pouco de luz no entardecer, mas qual é a ordem? Isaías estava perfeitamente em ordem nas Escrituras quando ele disse, amanhã vem e à noite também. Você percebeu isso? Amanhã vem e à noite também. Amanhã vem, guarda, que houve de noite? Que profecia tremenda, né? Maravilhosa. Veja, quando nós vemos essas coisas que Jesus disse que aconteceriam nos últimos dias, e ele predisse isso à última geração, e nós vemos fisicamente, Israel fisicamente, os sinais fisicamente, o mundo afundando, a era atômica e o fim da era, o fim dos tempos, e vemos isso escrito por todos os lugares, isso nos faz clamar, guarda! Que houve de noite? Nós temos um guarda que ascendeu aos baluartes da glória. O Espírito Santo foi enviado de volta para a torre, em homens e mulheres que acreditam em Deus. Este é a sentinela, o Santo Espírito enviado a nós como uma sentinela, a qual zela por nós. Ele é o nosso guardião, o Espírito Santo foi enviado para conduzir o homem, para ser a sentinela da nossa alma, exatamente dessa forma. O homem não foi feito para cuidar de outro, o Espírito veio para cuidar de nós. E ele é o nosso tutor, nosso mestre, nosso guia interior. O Espírito Santo é para ensinar. Então nós clamamos ao Espírito Santo, olhando essas coisas, guarda que houve de noite, tal como ele disse, amanhã vem, e à noite também. O que é isso? Veja como isso acontece agora. Então ele começa a pregar a respeito dos dias de Ló, dos dias de Abraão, falando a respeito do ensinamento, da palavra sendo revelada, da palavra sendo aberta, o Filho do Homem aqui no tempo do fim. Irmão, essa é a mensagem do profeta, essa chuva é esse ensinamento que vem através da mensagem, que Deus possa te abençoar. Espero que a conversa de hoje tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.